Pesquisadores americanos afirmam que acompanhar muitas notícias ruins pode causar sérios problemas de saúde. O excesso de notícias negativas pode gerar até mesmo problemas físicos. O estudo avaliou 4.165 voluntários. Os responsáveis pela pesquisa indicaram os resultados a partir da análise sobre o acompanhamento de eventos negativos, como atentados terroristas e desastres naturais. A coberta midiática desse evento, alimentada pelo ciclo de notícias de 24 horas e pela proliferação de tecnologias móveis, é muitas vezes repetitiva e pode conter imagens gráficas, vídeos e histórias sensacionalistas, estendendo o impacto a populações além das pessoas diretamente envolvidas, afirmou uma das pesquisadoras, a psicóloga Roxane Cohen Silver. A publicação da Universidade da Califórnia, como indica a publicação do Galileu. Outro dado curioso relevado no estudo fala sobre os danos ao longo prazo. Segundo a pesquisa, as pessoas podem sentir uma angústia excessiva, tristeza e estresse. A exposição repetida à cobertura noticiosa de traumas coletivos tem sido associada a consequências ruins para a saúde mental, como flashbacks. Nas consequências imediatas e respostas ao estresse pós-traumáticos e problemas de saúde física, ao longo do tempo, mesmo entre indivíduos que não experimentaram diretamente o evento, alertou a psicóloga. Bom dia, eu sou Alice do primeiro ano. Vou estar aqui falando a base do nosso assunto, né, que é o excesso de notícias ruins e o resultado disso na sociedade. Bom, eu vou falar sobre relatos e mostrar estudos sobre isso e demonstrar que isso é algo totalmente negativo, pelas notícias serem negativas, você absorve isso para você e acaba soltando isso de alguma forma. Aí, bom, eu vou estar em cada caso mostrando o que acontece e como acontece. Primeiramente, vamos falar de um professor de 37 anos aqui do Brasil. Bom, ele começou a ver notícias ruins diariamente e diante disso, né, ele começou a ter ansiedade. No início foi ansiedade, insônia, pressão alta, leve, mas durante o processo ele teve a escola meio que deu um tempo dele, né, que ele já estava afetando as aulas dele, essa tristeza, o que ele estava sentindo. Nesse período que ele foi expulso, basicamente, da escola, ele começou a ter crise de ansiedade, crise de pânico, e também começou a fazer tratamento e ter que tomar remédios antidepressivos mais adiante. Bom, o outro caso é um estudo aqui do Brasil também, e teve 4.200 voluntários aproximadamente. Bom, nesse caso, não foi igual ao professor, notícias negativas diariamente. Foram notícias negativas frequentemente, que acaba sendo pior. Nesse caso, a ansiedade foi mais rápida, foi bem parecido os sintomas, que nesse caso as pessoas sentiram não só, como posso falar, doenças ou sensações mentais, mas sentiram dores físicas também. Talvez pelo fato de ter sido mais notícias mais frequentemente tenha piorado a situação. Ansiedade, depressão, dores físicas, dores mentais. Porque eles acabam descrevendo como dores mentais pelo fato da tristeza frequentemente, constantemente, e pelos fatos que ocorreram, eles acabam descrevendo assim. Bom, a equipe que fez o estudo já sabia sobre tudo que ia acontecer desde o início. Eles perceberam rapidamente, desde a primeira semana, eles falam que já percebiam uma forte mudança na personalidade das pessoas, no olhar, nas expressões faciais, nas formas de falarem, se moverem, nas atitudes.
acaba que fica moldando tudo, né? E as pessoas que fizeram isso no final acabaram que ser, ficarem necessárias de tratamento e remédios antidepressivos, como o professor. O professor acaba que ele fala que a capacidade financeira dele era baixa e no início ele foi atrás de tratamentos mais baratos que não resolveram o que ele estava sentindo e acabou gastando um pouco de dinheiro que ele tinha mas por sorte ele recebeu ajuda e fez um tratamento bacana e os remédios mas enquanto no início que ele não tinha recebido ajuda e os tratamentos baratos não resolveram, ele tinha que lidar apenas com os antidepressivos. Bom, nesse caso, o que eu tenho para falar você não quer dizer que você não pode ver notícias negativas. Quer dizer que você não pode tornar as notícias negativas um hábito. Ver diariamente, frequentemente, como os exemplos, que você já vê que como o conteúdo é negativo, você absorve para você e se manifesta de alguma forma, bora falar assim. Bom, isso funciona ao contrário também, uma notícia positiva aqui. Se você vê notícias, documentários positivos que ocorreram e frequentemente, assim, desse lado positivo, há relatos também de pessoas que tiveram seus dias mais criativos, mais positivos, felizes. Então ele funciona nos dois sentidos. Complementando o que Alisson falou, o professor Vitor Mazei, de 37 anos, declarou estar com a saúde abalada. A cada notícia é um abalo físico. Ele conta: tenho um ataque de pânico, ansiedade, pressão arterial altíssima, refluxo, insônia e dores por todo o corpo. Tudo começou nas eleições presidenciais, quando os ânimos ficaram mais acirrados e vem piorando. São coisas que eu sequer imaginava que um dia poderia ter. Ele conta. Victor procurou um médico, está tomando antidepressivos e pensa agora em fazer yoga ou meditação. Além de tudo, tenho que procurar tratamentos baratos, porque, como a maioria, estou sem grana, ele disse. Victor nunca tinha tido ataques de pânico na vida. Eles estão ficando frequentes, tem sido muito difícil. Além de tudo, sou professor da rede privada. Nunca me senti tão acuado e pressionado, ele disse. A área da educação na qual Vitor trabalha é uma das muitas que estão sob mira do governo, com professores sofrendo ameaças até de que alunos gravem aulas e denunciem conteúdos ideológicos. Vitor não está sozinho. Muito pelo contrário, segundo o psicoanalista Marcos Donizete, passamos por um momento em que é impossível não ficar doente. O psiquiatra Alexandre Saad, do Hospital das Clínicas, concorda. Não tem como você não se sentir mal. Não tem o aumento da pobreza, por exemplo. Se você não sentir nada, aí sim é sinal de que você está vendo em uma bolha, vivendo em uma bolha e deve se preocupar. O momento que deixa Vitor, o momento que deixa Vitor doente e preocupado, especialistas, é esse que estamos vivendo. Quando somos submetidos diariamente a declarações de ataque a professores, jornalistas, artistas LGBTs, mulheres, e sabemos que todos os dias de notícias ruins. Esse é um coquetel que, segundo os especialistas ouvidos pelo blog, pode sim fazer as pessoas ficarem fisicamente doentes. Claro que o discurso de ódio, junto ao esgarçamento das relações na sociedade, uma coisa que vem acontecendo, ao meu ver, desde 2014, provoca estados de tristeza e ansiedade que pode comprometer também a saúde física, porque as duas coisas são ligadas. Diz Donizete, uma das áreas atingidas. Por exemplo, ele diz que o coração
Com muita tensão, a pressão arterial pode subir, para citar um exemplo corriqueiro. Claro que o discurso de ódio, junto ao esgarçamento das relações na sociedade, uma coisa que vem acontecendo, ao meu ver, desde 2014, provoca estados de tristeza e ansiedade que pode comprometer também a saúde física, porque as duas coisas são ligadas. Diz Donizete, uma das áreas atingidas. Por exemplo, ele diz que o coração, com muita tensão, a pressão arterial pode subir, para citar um exemplo corriqueiro. Para encerrar, eu falarei um pouco sobre a crônica narrativa, suas características e como ela pode ser produzida. A crônica narrativa é um gênero literário marcado pela brevidade de ações ocorridas em determinado tempo e espaço. As histórias geralmente possuem diálogos ágeis com a possibilidade de se explorar o humor, com finais surpreendentes e ou inusitados. De maneira bastante usual, personagens e situações colocam-se de maneira ficcional, embora sejam tratadas temáticas do cotidiano em que se realizam reflexões sobre o comportamento humano, a fim de se construir uma crítica social. Considerando a intencionalidade do gênero, é comum o uso de linguagem coloquial do dia a dia, refletindo as características de cada personagem. É bastante comum que os autores de crônicas narrativas explorem os fatos e acontecimentos do cotidiano e que se construam narradores que olhem pelo buraco da fechadura, revelando o comportamento das pessoas diante de situações políticas, sociais, individuais, coletivas, artísticas, entre outras, mas com o ser humano como foco. Para se produzir uma crônica narrativa de excelência, é necessário que se tenha em mente um projeto de texto que contemple um assunto interessante do cotidiano, pelo qual seja possível realizar reflexões e críticas sociais, identificação do tipo de narrador, se é o observador ou personagem que irá contar a história, determinação do cenário e do tempo, ou seja, onde e quando ocorrer as ações da narrativa, e um final surpreendente, que além de escolher-se a abordagem, irá permitir o uso do discurso humorístico e prender a atenção do leitor e tornar a leitura mais fluente e prazerosa. Agora eu vou citar as principais características da crônica narrativa. É um texto curto, feito usualmente para ser publicado em jornais, revistas e em livros, tempo e espaço bem definidos. Muitas vezes as ações desenrolam-se em uma única cena, em um único momento. Por seu caráter de narrativa rápida, ágil, o texto apresenta poucos personagens, podendo ser narrado com foco em primeira ou terceira pessoa do discurso. As crônicas, em geral, podem ser encontradas em revistas, jornais e livros. A linguagem da crônica narrativa é simples, podendo ser coloquial, representativa das personagens e do próprio olhar do narrador. É um texto em prosa, podendo inclusive ser escrito apenas com uso de diálogos, sem interferência do narrador. O título geralmente é criativo e o final surpreendente. Trabalha com assuntos do cotidiano, temas próximos das experiências dos leitores, com o objetivo de se colocar o ser humano no foco da observação, construindo crítica social. Por fim, vejamos o que diz Arthur da Távola sobre como se escrever uma crônica. Abre aspas. A crônica é e será a leitura do futuro, compacta, rápida, direta, penetrante, aguda e instantânea, se dissolve com o uso diário. A crônica é um hiato, uma interrupção da notícia, um suspiro da frase, um desabafo do parágrafo. Um relato do estilo seco e direto da escrita do jornal, do qual se arroga ser o hiato literário, a literatura do jornal, o jornalismo da literatura, a literatura jornalística. Uma pausa da subjetividade ao lado da objetividade da informação. Um instante de reflexão para a opinião peremptória da editoria. Fecha aspas. É assim que nós encerramos o nosso trabalho de redação solicitado pela professora Débora. Que a senhora tenha um bom final de semana.